Olá, este é o terceiro vídeo do quinto módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, iremos entender um pouco sobre os protocolos de acesso ao meio. O enlace de uma rede de computador é basicamente o meio pelo qual os dados irão efetivamente fluir desde a sua origem até o destino. Então, na prática, quando a gente fala sobre enlace, a gente está pensando sobre um meio físico que pode ser tanto cabeado ou sem fio, certo? E aí existem basicamente duas classes de enlaces, que são os enlaces ponto a ponto e os enlaces de difusão. No enlace ponto a ponto, basicamente nós vamos ter uma ligação dedicada entre a origem e o destino. Quando a gente tem esse cenário, ele é um cenário muito mais simplificado, porque na prática não vai ter nenhum tipo de interferência externa nessa comunicação. Então, efetivamente, sempre que a origem quiser transmitir, ela vai saber que o canal pelo qual está sendo utilizado, vai estar dedicado para aquela comunicação. Já o enlace por difusão, ele viria a ser aquele enlace onde você tem vários nós tentando competir pelo mesmo meio de transmissão. E aí, como exemplo para esses dois casos, seria o quê? Enlace ponto a ponto poderia ser eventualmente uma ligação cabeada, máquina a máquina, ou mesmo se você tiver várias máquinas conectadas a um switch, nesse cenário ainda é classificado como ponto a ponto, pela seguinte razão: apesar de visualmente um switch ele se parecer com um hub, que é um repetidor, internamente o switch ele vai criar uma malha de conexões, onde vai ser possível estabelecer um canal dedicado entre uma dada origem e um dado destino. Já o enlace por difusão vai ser todo enlace onde o dado onde os nós vão ter que concorrer entre si pelo acesso ao meio. E aí, o principal exemplo seria uma transmissão sem fio, onde vamos supor que nós tenhamos uma antena e vários terminais querendo transmitir. Então, na prática, todo mundo vai concorrer pelo meio, que é o meio sem fio. Porque, obviamente, se todo mundo transmitir ao mesmo tempo, você corre o risco de haver interferência aí durante essa comunicação. Então, esse seria um bom exemplo. Outro exemplo é o próprio hub, onde no hub a gente tem um cenário semelhante a esse aqui. Vamos pensar que nós temos várias máquinas e o hub é como se fosse um único barramento onde todo mundo está plugado a ele. Então, no hub necessariamente você tem um único meio de transmissão, internamente é como se fosse um único barramento, e aí você vai ter que ter uma disputa ali para quem vai realmente utilizar aquele meio de transmissão durante um dado momento. E aí, por conta disso, nós precisamos ter protocolos que levem em consideração essas características dos enlaces. Então, obviamente, um protocolo de acesso, um protocolo ponto a ponto, ele não vai ter a mesma complexidade de um protocolo que vai trabalhar com enlace por difusão, certo? E aí, quando nós pensamos no ponto a ponto, normalmente nós temos o chamado protocolo PPP, ponto a ponto. Já no caso de difusão, nós temos os protocolos de acesso
múltiplo, que é onde você espera que vários nós, de modo descentralizado, possam entrar em concordância para quem vai eventualmente fazer uma transição em um dado momento. Em relação ao cenário do acesso múltiplo, nós temos vários. Temos, por exemplo, uma rede cabeada, um acesso de rede para cabo, onde, por exemplo, um terminal está disseminando um dado sinal para várias residências. E se todo mundo estiver pendurado no mesmo backbone, na mesma coluna aí de transmissão, então aqui vai ter que ter algum tipo de coordenação para que os nós não sobrecarreguem o sinal do outro, um não sobrepõe o sinal do outro. O Wi-Fi é um outro exemplo bem simples. Então, quando a gente tem um cenário de uma comunicação sem fio no Wi-Fi, na verdade não está todo mundo transmitindo ao mesmo tempo, você tem, eventualmente, cada um transmite o seu dado momento. Outros exemplos seria uma transmissão para o satélite. O satélite ele vai estar recebendo, ele não consegue receber de todo mundo ao mesmo tempo, todas as antenas. Então ele vai ter algum tipo de coordenação para definir qual antena terrestre vai transmitir para o satélite. Ou mesmo se você está numa festa e você tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, se você não tiver algum tipo de coordenação, o que vai acontecer é que alguém não vai conseguir falar quando quer. E aí, quando a gente fala nesses protocolos de acesso múltiplo, nós temos várias possibilidades. A primeira delas, na verdade uma das mais antigas, a gente inclusive já mencionou isso lá no nosso primeiro módulo, é o TDM, ou protocolo de multiplexação por divisão de tempo. E aí, a ideia do TDM seria o quê? Nós dividimos o canal, dividirmos o tempo em chamados slots, seriam pedaços, e atribuirmos cada um desses slots a um usuário para fazer a transmissão. E aí, durante o momento que ele tiver esse tempo de transmissão, ele vai usar toda a capacidade do canal, toda a largura de banda possível. Um outro exemplo de um outro tipo de protocolo seria o protocolo FDM, que seria a multiplexação por divisão de frequência. O FDM, um cenário bem clássico, são as estações de rádio, onde você tem para cada rádio uma dada faixa de frequência que pode trabalhar ali, vai transmitir a todo momento em uma dada faixa. Então são dois modelos bastante utilizados aí. Existe também, e aí um avanço, uma melhoria, alguns modelos que tentam mesclar o TDM com o FDM. E aí um exemplo deles é o chamado CDM, ou CDMA, que é o protocolo de acesso múltiplo por divisão de código. Então, na prática, nós vamos ter o quê? As nossas faixas do FDM e vamos ter os nossos códigos ou os nossos slots do TDM. Isso é o que é o CDM. E aí a ideia é que cada transmissor vai transmitir dentro desse intervalo aqui, utilizando um código bem específico para garantir essa transmissão. E aí, com o CDM, a gente vai conseguir que vários nós transmitam ao mesmo tempo. E a gente tem um ganho substancial aí quando comparado com o TDM ou o FDM. Dos protocolos que eu discuti até o momento, todos têm uma característica básica, que é o fato de que cada usuário vai ter exatamente um tempo pré-determinado para fazer a sua transmissão. Seja no TDM, onde você tem os seus slots, ou no FDM, que você transmite a todo tempo utilizando uma pequena faixa de frequência. Porém, nós temos protocolos que são conhecidos como protocolos de acesso aleatório. E esse aleatório dessa definição, ela vem do fato de que o protocolo vai permitir que um nó ele vá iniciar a transmissão
no momento que ele de fato tenha dado. Então vamos supor que um dado nó ele não precisa transmitir dados, então ele não entra na concorrência pelo enlace. A partir do momento que gera dado, que ele tem dado para transmitir, aí sim ele vai verificar as condições para conseguir fazer a transferência. E aí, por conta disso, diversos protocolos foram definidos ao longo da história das redes de computadores. Os primeiros protocolos foram protocolos conhecidos como protocolos Aloha. Esse Aloha é um termo havaiano, e porque ele foi desenvolvido lá na Universidade do Havaí. E aí a característica básica dele é que nós vamos ter o quê? Essa versão é chamada Slota de Aloha, onde nós vamos ter vamos dividir o tempo em slots de modo semelhante ao TDM, só que diferentemente do TDM, no TDM, por exemplo, vamos supor que um dado slot ele foi atribuído para um usuário. Se esse usuário não transmitiu, então esse slot ele vai ficar vazio sendo ocupado. Então a gente tem uma subutilização. No slot de Aloha, o que nós vamos ter é o seguinte: vamos ter os slots ainda, só que esse slot ele pode ser eventualmente atribuído para algum nó, caso ele tenha disponibilidade. Então, na hora que o nó precisa transmitir, ele verifica se está tendo transferência e eventualmente ele transmite aí caso ele possa transmitir. Então, vai transmitir em um dado momento, verifica se o slot já está sendo transmitido, já está tendo transferência. Está tendo, ele aguarda até o próximo slot. E assim sucessivamente. Então, o slot de Aloha ele tem como as seguintes características. Ele é muito bom, ele funciona bem quando tem apenas um nó ativo. Só que conforme vai crescendo o número de nós, a gente vai começando a ter uma deteriorização dessa qualidade do sinal, dessa eficiência da nossa rede. Ou seja, esse cálculo da eficiência vai levar em consideração o número de nós e a probabilidade de realização de novas retransmissões. E aí na prática, a eficiência máxima que o slot de Aloha consegue é de 1 sobre o número neperiano, o E. Na prática, isso quer dizer que o slot de Aloha, na sua melhores condições, atinge no máximo 0,37, ou seja, em torno de 37%. Então, por exemplo, se você tem um enlace de 100 megabits por segundo, você só vai conseguir utilizar no máximo 37 megabits por segundo. Então, um valor bem pequeno. Uma outra versão é conhecido como Aloha puro. E aí nesse Aloha, o que acontece é que a gente não tem essa ideia de slots. Então, cada nó precisa, quando chega um quadro para transmissão, o nó já transmite, o canal já transmite de vez. Então a gente realmente, você não tem um controle, cada um vai transmitindo. E aí o Aloha ele é pior, o resultado dele é pior do que o slot de Aloha. A eficiência dele é 1 sobre 2E, então seria algo como 16,5% de eficiência, que ainda é pior do que o slot de Aloha. Esses protocolos, tanto Aloha quanto o slot de Aloha, são protocolos que hoje não se usam mais, porém são importantes para a gente conhecer um pouco da história, do avanço aí dos protocolos. Uma família de protocolos que hoje é muito utilizada é o chamado CSMA, que são os protocolos de acesso múltiplo com detecção de portadora. E aí, o princípio básico da detecção de portadora é o que? É antes de transmitir o nó, ele escutar o meio a fim de verificar se já está havendo alguma transmissão. E aí essa detecção de portadora é justamente isso. Então nós temos algumas variantes aí, que são o CSMA puro, que é só a detecção. Então vai transmitir, fazer uma transmissão e antes de transmitir, verifica se o enlace tem alguém transmitindo. Se tiver, não transmite. Então vamos supor que nós temos um cenário que eu tenho vários nós
utilizando o mesmo enlace, todo mundo plugado a esse enlace. Vamos supor que esse nó aqui, ele deseja fazer a transmissão. A primeira coisa que ele vai fazer antes de transmitir é eventualmente escutar o enlace para saber se está havendo transmissão. Se tiver havendo transmissão, ele recua e aguarda um determinado tempo para tentar novamente. Isso é o primeiro cenário. Só que, além desse tipo de cenário, nós temos o seguinte problema. Vamos supor que nós tenhamos um cenário semelhante, enlace compartilhado, todo mundo transmitindo. Nesse cenário aqui, vamos supor que em um dado momento dois nós decidam transmitir, coincidentemente em períodos bem próximos. Vamos supor que esse primeiro e esse do meio decidam transmitir. Os dois verificam o enlace, vão ver que ninguém está transmitindo. Através da detecção da versão pura do CSMA, o que vai acontecer é, os dois, ao verificarem que não tem nada sendo transmitido, iniciam a transmissão. O que vai acontecer é que vai ter uma colisão aí de pacotes. Vai ter uma colisão porque a partir do momento que eles verificaram que não tem mais transmissão, que não tem transmissão naquele momento, eles vão transmitir, vão começar a transmitir. Só que uma variante que é chamada detecção de colisão, que seria o princípio básico é o seguinte: eu não vou olhar simplesmente no momento inicial, eu vou continuar olhando durante toda a minha transmissão para verificar se está tendo alguma colisão de pacotes aí. E aí o que vai acontecer é o seguinte: a partir do momento que você começou a transmitir, você percebe que está tendo colisão, o nó ele recua e ele para de transmitir. Então todo mundo que percebe que houve colisão para de transmitir e recua durante um dado tempo, e aí de modo aleatório, cada um vai ter um tempo pré-definido, um tempo calculado, e aí tenta novamente. A ideia é que não haja esse sincronismo entre os nós, tá certo? Uma pergunta que pode surgir é: como é que se detecta essa colisão? E é uma forma relativamente simples. Vamos supor que o nó que ele precisa fazer a transmissão, ele vai transmitir, só que ele também vai escutar o que está sendo passado no meio. E aí basta ele comparar o que ele está transmitindo com o que ele está recebendo do meio. Se forem iguais, então quer dizer que não está tendo colisão. Se for diferente, então teve algum tipo de colisão aí. E aí isso é o cenário para ele fazer essa colisão. E aí nós temos essas duas versões, que é o CSMA, que só faz a detecção de portadora, e uma versão CSMA-CD, CSMA-CD, que é justamente faz, além da detecção de portadora, durante a transmissão ele faz a detecção de colisão. Existe uma versão adicional que é utilizada para as redes sem fio, que é chamado CSMA CA, que aí leva em consideração algumas peculiaridades das redes sem fio para fazer essa transmissão. Para fechar a questão de protocolos, nós temos os chamados protocolos de revezamento. E aí, nesse protocolo de revezamento, a ideia é que a gente tenha uma espécie de token que vai ser passado entre todos os nós que precisam transmitir. Então, toda vez que um nó ele quer transmitir, ele eventualmente ele vai aguardar a recepção do token dele e eventualmente ele vai fazer, quando ele tiver o token, ele vai transmitir. Então, vamos pensar um exemplo: a gente construir uma rede no formato de anel.
todo mundo. E aí, sendo que os nós são os vértices desse anel aí, e aí vai ser passado um token por todos os nós. Toda vez que o nó recebe esse token, ele verifica se ele precisa transmitir dados. Se ele precisar, ele transmite. Feito isso, ele passa o token aí. Se ele chega a receber o token e não precisar transmitir dados, simplesmente ele passa o token direto para o próximo nó. E aí a gente tem as duas principais redes desse tipo de redes, desse tipo de enlace, são as redes Token Ring e a FDDI. São as duas principais tipos de rede desse. Só para complementar, CSMA-CD principal é o Ethernet, que a gente utiliza a todo momento. Aí ele implementa o CSMA-CD. O Wi-Fi implementa o CSMA-CA.